Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, à nossa conversa sobre questões de gênero, questões raciais aqui do Centro de Gestão Jurídica e Segurança do UniCV. Eu sou o professor Luiz Geraldo, coordenador do centro, e eu tenho a honra de receber aqui comigo a doutora Camille Vieira da Costa. Doutora, muito obrigado por estar aqui, por nos receber, por estar aí no seu trabalho, parando um pouquinho para conversar com a gente. Eu já agradeço em nome de toda a diretoria do UniCV e de todos os alunos e alunas que vão assistir. É muito importante esse bate-papo com a doutora. E também queria estender os meus agradecimentos à doutora Maria de Lourdes, que fez essa ponte de conversa e diálogo com a doutora Camille, que é uma pessoa muito importante na minha vida e na minha carreira, uma mulher incrível, uma juíza maravilhosa, que vai estar aqui com a gente também, conversando sobre questões tão importantes para o direito, para a segurança, para a sociedade em si. Eu vou fazer uma leitura, um breve currículo da doutora Camille, Camille Vieira da Costa é mestra em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná, atua como defensora pública do Estado do Paraná, é coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial da Defensoria Pública do Estado do Paraná e coordenou o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos entre 2016 e 2017. Doutora, muito obrigado. Tá? Sinta-se em casa. Na verdade, a gente fala assim, as janelas virtuais e físicas do UniCV estão abertas. Vai ser uma honra um dia recebê-la, senhora, aqui na nossa instituição. Já fica o convite para vir participar. Temos eventos com os alunos do direito lá do presencial. Aqui a gente está no EAD. Uma honra muito grande estar recebendo a doutora. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz. Obrigada à UniCV. Gostaria de parabenizá-los por abrir esse espaço para a gente tratar do protocolo de julgamento na perspectiva racial. Um documento que esse mês comemora, celebra 1 ano, e eu acho que ele ainda é muito pouco divulgado, muito pouco conhecido. Nós temos, infelizmente, uma subrepresentação de pessoas negras, no mundo do direito, nas carreiras jurídicas, está aumentando, mas ainda temos uma subrepresentação. Então, eu imagino que seja também por isso que temos ainda uma deficiência nessa discussão. Então, eu me sinto muito honrada, de poder participar desse debate, e também eu sinto que eu tenho uma responsabilidade também, de aceitar esses convites, de estar com vocês, fomentando esse debate, fazendo trocas também, Uma pena que não podemos, fazer essa troca, mas também fico, à disposição de quem quiser conversar, de quem quiser trocar ideias sobre essas questões que nós vamos tratar agora, desse documento, que é um documento que foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e que ele tem obrigatoriedade, os juízes devem aplicá-lo, e também os operadores de direito também devem provocar a sua aplicação. Eu digo os operadores de direito, mas considerando que o sistema de justiça, que o Poder Judiciário tem um peso nas vidas de todos nós, eu acredito que nós podemos, inclusive, evocá-lo em outras circunstâncias, não necessariamente ali num processo judicial. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho dele, ele tem uma estrutura que trata de conceitos básicos, para discussões raciais. Nós não temos aqui tempo para falar aprofundadamente desses conceitos, mas eu gostaria também de compartilhar um pouquinho com vocês, O que é essa questão da raça? É um conceito? O que é isso? Qual é o conceito de raça? É um conceito, ele não é algo estático, ele é relacional e ele é histórico. E esse conceito de raça, sobretudo no século XVI, ele foi importantíssimo para justificar, infelizmente, atrocidades, A gente está aqui falando de um momento em que está se falando
dessa civilização, que é o mundo civilizado, que é o mundo selvagem. A gente está aí pensando também nessas expedições para o novo mundo, né? Então, como que a gente justifica a escravização de um povo? A gente vai ter, porque assim, esse conceito racial ele é muito trabalhado na área da biologia, mas ele vai também ganhando outros contornos e vai justificar a inferioridade de um grupo de pessoas, né? De pessoas negras, de pessoas indígenas, para justificar a colonização. Né? Então, a gente está falando aqui também dessa perspectiva colonialista, né, da nossa sociedade. E por que, pessoal, é importante a gente tratar disso? Né? Eu acho que assim, a questão do racismo não é um mimimi, né? Que algumas pessoas vão dizer, isso aqui é mimimi. Não é um mimimi, não é. E também não é algo que está restrito às pessoas negras. É algo que faz parte da nossa sociedade. Por quê? A nossa sociedade ela está estruturada ela tem base nessa questão racial, a questão racista. A gente pode falar que existe uma divisão, assim como existe uma divisão sexual do trabalho, também existe uma divisão racial do trabalho. Então, a estrutura, a pirâmide social da nossa sociedade, ela é baseada nisso. E as pessoas negras estão na base. E o racismo, pessoal, a gente vai tratar um pouquinho, né? Não vamos aprofundar, podemos até, professora, numa outra oportunidade, falar mais desses conceitos, né? Mas, pessoal, o racismo, quando a gente, não sei se vocês já se depararam com isso, mas agora se fala muito que o racismo ele é estrutural, né? Ele é institucional, né, também, que ele faz parte da dinâmica das instituições, e ela é estrutural porque ele faz parte da estrutura da nossa sociedade. E é por isso que não é tão fácil combatê-lo, porque não é só uma manifestação moral e psicológica de um indivíduo. Não é só que a gente poderia tratar com a conscientização. Não é só a conscientização que vai transformar a nossa sociedade, né? Porque o racismo não se manifesta só desse racismo individual, né? Que eu chamo aquela outra pessoa de formas pejorativas, inferiorizo suas características, suas crenças, né? Suas condições. Né? Então, eu fiz assim, bem resumidamente, né? E assim, pessoal, quando a gente fala, né, eu acho muito importante, tem um significado muito, muito grande a gente pensar que existe agora um protocolo de julgamento na perspectiva racial, porque é uma forma do Poder Judiciário confessar o seu auxílio, a sua participação na manutenção dessa estrutura, né, do racismo estrutural e institucional que a gente vive. E aí vem, né, a realidade que impulsiona a mudança. A justiça é verdadeiramente cega em um país com a nossa história? Será mesmo que ela é verdadeiramente cega? É muito interessante, eu convido vocês a manusearem esse protocolo de julgamento na perspectiva racial, porque ele traz convites ao magistrado à reflexão, né? Quando ele estiver abordando uma testemunha negra, quando ele estiver abordando um réu negro, né, uma vítima negra, ele faz diversas perguntas para o juiz. Então, assim, ele trabalha, de uma certa forma, na psique também. Então, pessoal, e qual é o fundamento, né? Qual é o fundamento desse documento, né? Que a gente fala, né? Parece algo um pouco clichê, mas é aquilo que a gente precisa lutar para construir, que é a igualdade material e a promoção do bem de todos. É pensar que pessoas negras também têm direito de gozar de direitos, de desenvolver as suas potencialidades. Aqui tem uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acabei não falando agora nessa pequena introdução. Quem são as pessoas negras no nosso país? Segundo o Estatuto da Igualdade Racial e também para fins de IBGE, as pessoas negras no nosso país, elas são as pessoas pardas e pretas, certo? Não vamos chamar todos de pretos ou todos de pardos. É o conjunto, né,
é essa combinação de pessoas pretas e pardas. Aí a gente pode falar também de várias coisas, que não é o momento, quando a gente está falando de cotas raciais, quem que é o negro para a cota racial, né, que também são os pardos e pretos, mas é a gente pensar, aquela pessoa é sujeito da política, ela vai trazer representatividade, ela representa essa reparação histórica, né? Mas eu acho bastante importante porque as pessoas fazem muita confusão, né? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher que me autodeclaro uma mulher parda. Eu sou fruto de um casamento interracial, meu pai é um homem negro e minha mãe é uma mulher branca, certo? Então é bastante importante a gente também ter essa leitura de quem são os negros no Brasil, tá? E também esse protocolo ele aparece como uma ferramenta jurídica para erradicar o racismo estrutural e institucional no Poder Judiciário, que é um ator muito importante, conforme a gente vai olhar e analisar alguns casos aqui práticos. Então, os fundamentos constitucionais desse protocolo é a dignidade da pessoa humana, né, que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, a igualdade material, que eu já falei, o bem e promoção do bem de todos, e também a criminalização do racismo, né, pessoal? Nós temos agora aqui, né, não agora, nós temos a Lei CAO, que criminaliza o racismo. Hoje, o racismo também, a injúria racial também é equiparada a racismo, né? Existia aí uma grande dificuldade de responsabilizar pessoas que praticam racismo, então foi importante essa equiparação, né? Temos também algo que foi equiparado ao racismo, que não é aqui objeto da nossa live, que é também a homofobia, a transfobia, né? Isso é muito importante, foi muito importante para o movimento LGBT, mas eu confesso que agora, quando a gente vai analisar alguns dados sobre racismo, a gente precisa de um filtro que ainda não foi feito, porque aí eles registram no boletim de ocorrência como racismo, mas a gente não sabe se a gente está lidando aí com racismo ou com uma transfobia ou homofobia. Né? É muito importante, acho que foi uma vitória do movimento LGBT, que ia mais, mas a gente também agora enfrenta essa necessidade também, né? Porque é uma política muito importante, né? Pensar, análise de dados é uma política, é muito importante para pensar em políticas públicas, né? E a gente também tem que destacar também a internalização da Convenção Interamericana contra o Racismo, né? Que também é uma ferramenta, né, um tratado internacional incorporado no nosso ordenamento jurídico bastante importante para a promoção da igualdade. Então vamos aqui, né? Eu já fiz uma pequena decodificação do racismo, mas eu acho que é importante também a gente falar de alguns exemplos práticos, né? E pensar esses exemplos práticos. Vamos pensar aqui, né, na questão de um racismo de forma direta, né? Um anúncio de emprego que exige boa aparência, né? Que é um eufemismo historicamente usado para excluir pessoas negras. Hoje, isso não é tão comum, mas eu acho que a gente não pode esquecer que isso era uma prática muito, muito comum em anúncios para empregadas domésticas, né? Então, isso é um exemplo histórico que a gente não vê mais com muita frequência, mas a gente não pode esquecer. Então, eu fiz questão de colocar aqui, né? E aqui a gente tem um exemplo prático também, indireto, um concurso público que exige para o cargo de nível médio uma certificação de proficiência em língua estrangeira não essencial à. Então, nessa situação, embora aparentemente neutra, essa exigência desproporcionalmente exclui candidatos negros que historicamente têm menos acesso a esse tipo de formação. Então, também é um exercício de se pensar diferentes formas em que o racismo pode se manifestar. Né? Aqui eu vou contar uma coisa indireta que eu achei muito interessante, que foi lá num município da região metropolitana de São Paulo, em que esse município ele deixou de prestar uma determinada política pública numa região periférica. E a Educafro, que é uma organização
do movimento negro, muito antiga e muito atuante, ajuizou uma ação civil pública em relação a a cessação dessa política pública, e sustentou que aquilo se tratava de racismo, né? E eu acho então, é um exercício muito interessante para nós que estamos atuando nessa temática, pensar diversas formas de racismo, né? Fazer esse exercício, fazer essa criatividade de tentar desvelar essa questão. Então, aí a gente podemos falar também de vieses cognitivos e o julgador, e a figura do julgador, né? Um exemplo aqui da conduta discriminatória no Poder Judiciário. Um magistrado que tende a validar com mais facilidade o depoimento de uma testemunha branca, em detrimento do depoimento de uma pessoa negra, né? Isso é muito comum, né, pessoal? Quando a gente fala de racismo, a gente também fala de estereótipos, né? Desses estereótipos e de uma não sei se eu diria uma postura psicológica, mas é quase uma ideologia, né? Que a gente que é seguido por uma ideologia que constrói que aquela pessoa tem mais reputação, que aquela pessoa é mais respeitável, que aquela pessoa merece, né, mais créditos, né? E isso acontece bastante. E o protocolo faz muito esse convite, né? E o protocolo, enquanto ferramenta de redução, né, das discriminações raciais no âmbito do Poder Judiciário, quando ele faz essas reflexões, convida os juízes a essas reflexões. Agora vamos falar também do protocolo em ação, né, a análise de casos. Direito penal, seletividade em foco. Hipóteses em que um jovem branco e um jovem negro são flagrados com a mesma quantidade de maconha, uma pequena porção. Uma atuação sem o protocolo, o que poderia gerar? A possibilidade de um jovem branco ser classificado como usuário, com base no seu endereço, na sua vestimenta, na sua atitude, né, entre aspas, colaborativa. Quanto ao jovem negro, ele é abordado em uma área periférica, tende a ser enquadrado como traficante, né? O depoimento policial que alega atitude suspeita é aceito como prova principal, resultando em uma persecução penal. Então, assim, e isso, gente, é uma realidade, né? O professor compartilhou que muitos colegas aqui que estão assistindo a aula são profissionais da área de segurança pública, então aqui também fica esse convite. Fica esse convite para a gente pensar como esse racismo está incutido e de forma generalizada nas nossas observações, na forma como a gente observa o mundo, né? E como é importante a gente ter esse olhar crítico, pensando na justiça, pensando que aquelas pessoas, né, podem ser inocentes, né? E que essas marcas são trazidas por conta da sua cor, né? Esses estigmas. E o direito penal, né, infelizmente, é o grande espaço de seletividade, né? De seletividade em relação a quem vai ser o sujeito ali submetido ao direito penal, né? Então, o juiz, ao aplicar o protocolo, ele questiona o fundamento, a fundada suspeita da abordagem policial, reconhecendo o perfilamento racial, analisa o contexto social de ambos os jovens, a ausência de outros elementos que configurem tráfico, como uma balança, dinheiro trocado, e ele pode decidir pela desclassificação para uso em ambos os casos, evitando que a raça e o local da moradia determinem o resultado do processo. E isso é importante, né? Se a gente também estiver, né, aqui conversando com estudantes de direito, né, que vão ter seus clientes, né, de diversas, né, classes sociais, de diversos contextos, imagine que você tem aí um cliente, uma cliente negra que está respondendo a um processo crime. A importância de você colocar em jogo essas questões, né? E eu acho importante também, porque o direito, ele
ele é muito pensado naquele, né, que a gente chamava, pelo menos na época que eu estudava direito, é o homem médio, né? Então, que é o homem branco, heterossexual de classe média, né? Pensar que existem outras formas, outras vivências, né, na nossa sociedade, que não esse homem médio, e que a gente tem que estar atenta a essa questão, né? No direito de família, né? Vamos falar aqui de uma questão, né, de desconstrução de preconceito. Vamos imaginar um divórcio com regulamentação de guarda para uma criança. O pai branco alega que a mãe negra e praticante de candomblé expõe a criança a um ambiente inadequado e de risco, além de morar em um bairro com menor infraestrutura. Como que esse protocolo pode ajudar, né? Um julgamento influenciado por vieses discriminatórios tende a valorizar a estabilidade financeira e a residência do pai, considerando as práticas religiosas da mãe como um fator negativo, caracterizando o racismo religioso. Até eu faço aqui um parênteses, também bastante importante, né? Que a gente tende na minha prática, a gente tende a não usar o termo intolerância religiosa, quando se trata de religiões de matriz africana, porque a gente entende que realmente a gente tem que lidar com uma manifestação de racismo religioso, porque às vezes uma pessoa branca, praticante de uma religião de matriz africana, candomblé, umbanda, ela acaba sendo vítima de racismo religioso que é marcado por essa origem da religião, certo? E aí, como é que se resolveria, né, com a aplicação do protocolo, né? A magistrada identifica a alegação do pai como uma manifestação, por que não, de alienação parental, racial e de racismo religioso. A decisão vai focar no melhor interesse da criança, que inclui o direito à sua identidade cultural e ancestralidade. A condição socioeconômica e o local da moradia da mãe são analisados sobre a ótica da desigualdade estrutural e não como demérito pessoal, garantindo que a guarda seja decidida com base nos laços afetivos e na capacidade de cuidado livre de preconceitos, né? Isso aqui também é uma questão bastante importante. Agora vamos outro caso, né? Direito antidiscriminatório e racismo no ambiente institucional. Então vamos pensar também aqui, num outro exemplo, né? Pensando aí algo já na esfera do direito do trabalho, numa outra situação, né? Uma funcionária negra com qualificações e desempenho excelentes é preterida em uma promoção para um cargo de gerência em detrimento de um colega branco com menos tempo de casa e experiência. E a justificativa se dá pelo fato de que a colega tem uma maior afinidade cultural com a liderança. Então, a atuação sem o protocolo a justificativa subjetiva poderia ser aceita, dificultando a comprovação da discriminação pela trabalhadora. É claro, pessoal, que numa situação como essa, não é fácil promover a defesa, né? Eu acho que a gente também tem que desenvolver técnicas, né? Talvez técnicas de comparação, né? Fazer uma análise comparativa. Não é fácil, né? Eu acho que assim é extremamente desafiador pensar na comprovação, né, de algumas situações como racismo, né? Ela aparece, mas quando você pensa em judicializar, como que você vai trabalhar esses elementos, né? Uma das coisas que a gente tem pensado como estratégia é talvez uma certa comparação, né? A gente tem alguns casos, né? Alguns casos que em Curitiba nós temos um centro de referência de atendimento à pessoa negra que é da prefeitura, né? E nós recebemos muitas demandas que são apresentadas lá. E em algumas situações nós temos dificuldade, né? Por exemplo, a gente recebeu uma em que um supermercado, aquela clássica abordagem policial no supermercado, né, de um cliente negro, e que foi uma abordagem desproporcional, e aí, assim, é lugar comum, é mais fácil, né, pegar comparativos. Agora, por exemplo, a gente teve um caso de uma senhora negra que
que disse que o motorista do ônibus não parou para ela e que ela entendeu que aquilo tinha a ver com a cor dela. E aí a gente está aqui fazendo um exercício, porque como que a gente comprova? Será que a gente comprova que ele não faz isso com outras pessoas, ele fez isso só com ela? Assim, a questão probatória, estou compartilhando com vocês como ela pode ser desafiadora, mas que a gente está atento à necessidade de pensar, né, alternativas para isso. Agora aqui também, né, um direito antidiscriminatório, o racismo ambiente institucional também, falando desse caso, né? Com a aplicação do protocolo, o juiz ou a juíza inverte o ônus da prova, exigindo que a instituição demonstre com critérios objetivos por que a funcionária não foi promovida. Analisa o histórico de promoções da instituição, a composição racial dos cargos de liderança e identifica informações concretas como uma justificativa clássica para a discriminação institucional. A decisão reconhece o dano moral e pode determinar não apenas reparação individual, mas também a implementação de políticas de equidade racial na empresa. Mas veja, que estratégia, né? Muito diferente do que nós vemos comumente, né? E até eu acho que é um argumento que as pessoas sustentam muito, que é uma empresa, ela não tem obrigação, ela não se sujeita, né? Por que ela tem que justificar, né? Mas eu acho que é importante essa estratégia, é importante cobrar também da iniciativa privada a sua parcela de responsabilidade nesse contexto, né? Inclusive, nós estamos também nesse mês, agora de novembro, discutindo a criação de um fundo nacional de reparação e de reparação e de equidade racial, né? Uma PEC que está tramitando, e as discussões também, né? A necessidade do engajamento da iniciativa privada, de pensarmos em projetos que também possam abranger a iniciativa privada, né? Agora vamos pegar um outro caso concreto que nós atuamos no NUPIER, que é o caso de uma mulher negra impedida de realizar uma visita em unidade prisional devido ao uso de tranças e apliques. Né, pessoal, eram tranças tão curtas assim, e tem a ver com uma identidade cultural, né? Então, apesar de possuir credencial de visitante regular, Iracema foi impedida de entrar na casa de custódia de Curitiba, sob a justificativa de que seus apliques tranças seriam próteses capilares, proibida por uma portaria do DEPEN. A direção informou que só permitiria o ingresso com a apresentação de um laudo médico, interpretando as tranças como prótese que impediria a revista eletrônica. Então, a Defensoria ajuizou um pedido de providências, né, em parceria com o nosso núcleo de execução penal, e argumentando que as tranças não configuraram prótese, e a restrição era excessiva e viola o direito de visita, né? E também a identidade dessa mulher. O que o protocolo revelou neste caso? Que pessoas negras, especialmente mulheres negras, são mais sujeitas à estigmatização estética. A atuação judicial ela deve ser pautada com observância aos marcadores de raça, gênero e vulnerabilidade, conforme recomenda o protocolo, e a necessidade de reconhecer o racismo institucional. O protocolo visa orientar decisões reparadoras, e a autorização judicial para a visita é um exemplo da aplicação prática do protocolo, né? Que reconhecer o viés, corrigir a injustiça e garantir os direitos. Eu considero essa atuação exitosa, e hoje, né, o Ministério do Trabalho classificou, agora tem uma classificação para transistas, passa a ser também uma profissão reconhecida, né? Isso aí também dialoga com essa questão aí que colocamos. Agora, esse é um caso super recente, né, que a gente atualizou aqui o material, que é o caso de um menino Black Power e discriminação racial na escola militar. Então, um estudante de uma escola cívico-militar aqui do nosso estado recebeu advertências por usar o cabelo Black Power, porque a instituição exigia corte padrão militar.
O jovem pediu judicialmente para manter o cabelo sem sofrer sanções. E a 7ª Câmara Civil do TJ do Paraná decidiu que o Black Power é a expressão de identidade étnico-cultural protegida pela Constituição e pelo ECA. O tribunal reconheceu que impor padrão capilar sem finalidade pedagógica é desproporcional, arbitrário e reforça estigmas raciais. Então, o nosso TJ está de parabéns com essa decisão, pessoal. Fiquei bastante feliz, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Né? O protocolo orienta magistrados a considerar raça no contexto histórico e efeitos discriminatórios. O TJ aplicou na prática diretrizes do protocolo, análise contextualizada da estética negra, a identificação do racismo institucional e o uso da proporcionalidade e razoabilidade com perspectiva racial. Né? O resultado foi a garantia da identidade, dignidade e permanência escolar, reforçando que a educação deve ser inclusiva e não discriminatória. Eu até conversei com uma colega, mas eu não consegui localizar, né? Mas há muitos anos, né? Eu sou defensora há 12 anos. E quando a gente chegou aqui, né? Eu sempre atuei em Curitiba, tive esse privilégio, né? Porque sou do primeiro concurso. Mas uma colega compartilhava comigo, ela estava em Londrina, uma mulher negra, que ela ficava horrorizada com a postura de um promotor de justiça na cidade de Londrina, que quando ele atuava, né, com jovens em conflito com a lei, nos acordos de não persecução, ele impunha que aqueles jovens não fossem proibidos de ouvir rap, né? E aí a Defensoria Pública falou, olha, eu não posso compactuar com isso, eu não vou assinar esse tipo de acordo, né? Veja, hoje o rap tem uma identidade forte, né? Ele é usado em vários projetos sociais dentro do sistema de socioeducação, né? Tem um papel importantíssimo. E é uma questão também, uma manifestação de racismo. Imagina, não pode ouvir rap. É um absurdo. Né? Então, pessoal, uma mensagem, né, que eu gostaria de passar, a gente já vai caminhando aí para o final, né, que é fundamental compreendermos que a elaboração de um protocolo para julgamento da perspectiva racial não é a linha de chegada, mas o ponto de partida. A norma, por si só, não altera a realidade. Trata-se de uma ferramenta poderosa, cuja eficácia depende dos operadores de direito e de um processo contínuo de vigilância e transformação. Essa transformação enfrenta barreiras complexas que vão além da interpretação da lei. E aí eu acho que é muito importante que nós todos, né, pessoas negras, pessoas brancas, tenham um compromisso com a questão da equidade racial, que corram atrás para obter minimamente um letramento racial, para entender dessas dinâmicas, para entender dessas questões, para conseguir fazer uma leitura da importância dessa temática, né? Para a gente desconstruir vários conceitos, por exemplo, a meritocracia, então que essas pessoas negras, elas estão numa situação de desigualdade por conta de um contexto todo, né, de um racismo estrutural, por conta dessas questões históricas que eu comentei ali muito brevemente, né, de um racismo que vem para justificar essa colonização, para justificar essa inferiorização, né, pensar que depois da abolição da escravatura houve todo um fomento à migração europeia aqui para o Brasil, né, para uma forma de embranquecimento da nossa sociedade, e que essas pessoas, esses migrantes que aqui chegaram, eles receberam terras, foram doadas terras para essas pessoas, enquanto para a população negra nada foi dado. Né? Quando a gente fala em reparação para o povo negro, a gente pensa muito nessa questão agrária, que lá atrás era preciso de terra para trabalhar, né? E que isso não foi concedido a essas pessoas, e que isso não é trivial, porque a gente sofre as consequências dessas escolhas e atitudes até hoje, até os dias de hoje, né? Então, qual é o papel, né, da nova geração de juristas e de outras gerações aí de profissionais da segurança pública, né?
que assumir esse papel histórico, a importância de um estudo crítico, a leitura de autores que norteiam o direito antidiscriminatório, Sueli Carneiro, que são nomes, Lélia Gonzalez, Adilson Moreira, dentre vários outros. É muito interessante esse estudo, possibilita abertura de novas possibilidades, né? Juristas que vão falar da diáspora, de um direito constitucional diaspórico, muito interessante. Existem muitas possibilidades. Eu fico muito feliz que existem muitos estudiosos aí que agora a gente pode se debruçar nessas leituras, né? E o protocolo é um instrumento vivo, um convite à reflexão e à ação para a construção de um sistema de justiça que, de fato, promova a igualdade e a dignidade para todas as pessoas, independentemente de sua raça. E é isso, pessoal. Eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dos meus pensamentos, da nossa atuação, e plantando aí uma sementinha para que a gente possa construir uma sociedade mais solidária, mais democrática e menos racista. Obrigada, professor. Eu que agradeço, doutora. Nossa, que aula incrível. Eu fiz algumas anotações aqui, já para poder conversar, fazer um breve bate-papo com a doutora. Deixa eu só organizar aqui, pronto, para ela ficar melhor assim. Quando a gente fala sobre esses dados, eu não tinha pensado, eu estudo questões de gênero, e a gente agora está fazendo várias pesquisas empíricas, né? Como que os dados, eles ainda no Brasil, além da subnotificação, a gente tem a ausência dessa curadoria dos dados, né? A gente não tem os dados do que vai ser, né, o racismo em decorrência da cor, em decorrência de religião, em decorrência, né, da questões LGBTQIA+, que a doutora falou. Então, a gente precisa de desenvolver instrumentos, além de instrumentos de análise, né, instrumentos para que esses dados possam chegar de forma concreta para que possa ocorrer políticas públicas, né, e sem dados a gente fica... não digo no achismo, porque não é um achismo, o dado o bruto está ali, mas o dado refinado seria melhor no sentido de focalizar políticas para poder combater, né, toda essa estrutura que o Brasil e outros países têm, né, nessa manutenção do que é a discriminação com pessoas negras, pretas e pardas aí. Uma outra coisa também que me chama muita atenção, né, como que a mídia utiliza os termos, principalmente não só a grande mídia, mas também as pequenas, as regionais, utilizam termos que no português, principalmente termos regionalizados, eles levam uma carga muito grande, né? O empresário, o comerciante, o ladrão, e aí você vai, né, se utilizando de nominações em português que vão levar o indivíduo ao traficante, o usuário, né? Por que o indivíduo E aí é uma forma, assim, eu vejo muitos memes na internet, tem um em especial que é uma cartela de, né, cores, e que aí fala o que é o usuário, o que é o traficante, né? Com uma forma de demonstrar como que o poder da escrita da palavra, ela carrega esse racismo. Também temos a questão, né, desse apagamento indígena que o país sofre. Eu falo isso porque eu tenho estudado um pouco sobre essas questões, né? Antes a gente falava o homem branco, como se o indígena e o homem branco, como se que homem branco é esse, né? E em estudos, em diálogo com lideranças indígenas, a pessoa não indígena, porque o foco da discussão é o indígena, e como que a gente desconhece essa história do Brasil, porque essa história foi embranquecida, não só no Brasil, mas como na Argentina e em outros países, houve um embranquecimento. O fato de você, né, divulgar mundo afora, que no Brasil tem, né, na época
quando vieram, né, os europeus, italianos para cá, no Brasil tem terras, doação de terra. Essa foi uma forma de embranquecimento da população brasileira, e midiaticamente, a gente tem falado poucos anos atrás, né, que nós não tínhamos protagonistas negras em novelas, nós não tínhamos, né, as situações que hoje a gente encontra, e que a ideia de chamar isso de mimimi é mais uma forma de promover esse racismo. É mimimi, o racismo não existe, todo mundo tem as mesmas 24 horas, o que eu sempre brigo em sala, que é impossível vocês imaginarem que todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. O que aconteceu recentemente, né? No Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro, não, no Rio de Janeiro nem se fala, né? Mas a questão do racismo ambiental, que pouco se falou, recente aqui no Paraná, na destruição de uma cidade inteira. Eu escutei recentemente, mas o Tufão não ia escolher a casa da pessoa negra para destruir. Você não está entendendo. Você não está entendendo que essa pessoa não tem outro lugar, enquanto outras pessoas, brancos privilegiados, pode se mudar, pode ir para outro lugar, pode comprar um outro lugar, esse indivíduo não tem. Não tem um seguro da casa. Isso. Não é isso que a gente está discutindo, não é o Tufão ir atrás, não é isso. E é assim, a ausência da promoção do conhecimento. Eu lembro na escola, eu não tive na escola o que muitos crianças e adolescentes têm hoje, que é as questões de discussão de culturamento, né, da cultura afro, da história. O Brasil é extremamente negligente, imprudente, todos de não termos um museu focado na escravidão, essa escravidão que assolou esse país e que manteve esse país deste tamanho, né? A gente sabe muito bem por que esse país não se dividiu, e quando eu falo a gente sabe, porque muitos pesquisadores sabem e às vezes não falam. A escravidão manteve esse país desse tamanho, desta forma, em decorrência, né, de toda a trajetória da exploração desses povos, que reflete até hoje em tudo isso que a gente está sofrendo. E essa outra coisa, eu tenho lido recentemente muito sobre necropolítica, né? A ausência de política. Que é o que aconteceu, e que também aconteceu no Rio de Janeiro, né? Quem vai viver, quem vai morrer, as políticas públicas, onde elas são implementadas, professor? Importantíssimo esse debate. Eu estou tentando. Eu tenho um colega muito próximo meu, que é o professor Delton Felipe, que trabalha cotas, né? E a gente tem dialogado muito. Ele é maravilhoso, eu já tive uma aula com ele. Ele é incrível. E aí, eu tenho um grupo de estudos que é em pesquisa empírica, e eu estudo muito bioética, né? E a gente estuda muito mistanásia, que é das tanasias, né? Das mortes aí, dos Thanos. A mistanásia é a ausência de política pública para a população. E a gente tem uma ausência muito maior de política pública para a população negra, preta e parda do nosso país. Professor, fica aqui também um convite, né? Nós estamos para lançar um observatório da violência racial e a gente quer analisar esses dados da Secretaria de Segurança Pública, né? Esses boletins de ocorrência, mas a gente ainda vai precisar de uma parceria com alguma universidade, alguém que queira, né, nos ajude a tabelar esses dados, né, e ler esses boletins, né, para a gente poder diferenciar o que é o racismo religioso, o que é LGBT, que ia mais, o que Nossa, seria ótimo. Nós estamos parece que já sinalizou que a Secretaria de Segurança Pública vai ser nossa parceira, então pode ser que a gente consiga. Né? Nós temos aqui no UniCV Comitê de Ética, regulamentado pelo sistema do INEP, e a gente tem, né, grupos de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa do Centro de Gestão Jurídica e Segurança, que a gente pode ver né, mobilizar um projeto especial para isso, junto com alunos e professores, para fazer a curadoria desses dados, para a gente apresentar relatórios, né? Tem cursos podemos. que a gente pode conversar assim, nossa, vai ser muito bom.
E isso, a sua fala, assim, teve uma coisa em especial que me tocou bastante, que é a questão da alienação parental racial. Esse é a primeira vez, eu nunca tinha pensado nisso, né? A minha formação inicial jurídica é em direito das famílias, depois eu fui para o gênero, sexualidade, aí bioética, fui traçando esse caminho, que, né, já tem um tempo de carreira, mas eu nunca parei para refletir sobre a questão da alienação parental racial, porque a gente coloca como o melhor interesse da criança, e aí o melhor interesse da criança é sim morar no centro da cidade, o melhor interesse é estudar na melhor escola, mas a gente não pensa que essa situação, né, a vulnerabilidade da mãe negra, do sofrimento, e de como isso pode ser usado para promover esse racismo processual, institucional, esse sistema, essa engrenagem, né, muito complexa e sutil, porque a discriminação, o racismo é de uma sutileza. Quando ele bate, a pessoa começa a se refletir, a pensar, né? Será mesmo? E depois, realmente, eu tenho sofrido isso, eu passo por isso, eu tenho diversos alunos e alunas que chegam para mim, nossa, professor, eu passei por isso e no momento eu não consegui reagir. E eu sempre falo assim, não se culpabilize por não reagir, você não compreendeu aquilo naquele momento, você precisou de reflexão, porque é inadmissível nós vivermos em uma sociedade onde a maioria da população, né, é negra, preta e parda, a gente tem essa realidade, e essa população que ainda não está nos bancos universitários, não está nos concursos, não está no mercado de trabalho, e quando está, não é valorizado, não consegue promoção, e a gente fica nesse país onde parece que existe um véu, falar assim, isso, né, isso não é isso, isso é mimimi. É o mito, né, da democracia racial, que ainda estamos aí, né? Não superamos essa questão. Tem uma pesquisadora na Bahia, ela vai brigar comigo, eu vou esquecer o nome dela, mas é uma jurista que escreveu um livro, A Justiça é uma Mulher Negra, e ela foi considerada uma das, eu tenho muito problema com o nome, uma das 100 personalidades mais importantes do direito. Eu vou esquecer o nome dela, ela vai me perguntar. Eu não estou me lembrando também, mas eu acho que também a justiça é uma mulher negra. Isso. E aí esse livro dela foi tão importante para as minhas leituras, porque que justiça é essa, né? A justiça que não faz essa reflexão crítica, né? É uma justiça que não, que não reflete a realidade do país. Que justiça é essa que não se aproxima daqueles que necessitam dela? E eu não falando nem, eu estou falando do humano. O humano necessita dela, né? É a Lívia Santana Vaz e Chiara Ramos. A Lívia Santana também tem um livro sobre cotas raciais. Ela é uma promotora. Da coleção com a professora Djamila Ribeiro. Isso. Tem o Adilson, que eu acho incrível, é um dos doutrinadores que eu utilizo. Tem o Tiago Amparo, o Delton. Tem o livro, né, O Direito Antidiscriminatório, que é um livro de cabeceira de todo mundo que estuda minorias e grupos vulneráveis. Aquele livro é incrível. Nossa, nós temos tantos pesquisadores e que antes a gente não tinha, porque essas pessoas não... Eu nunca, na minha graduação, não tive um professor negro. Eu não tive. Eu também não tive. E hoje lá na Federal, né, aqui em Curitiba, eu vejo no direito, agora passou, eu acho que uma professora no direito civil. Mas aqui nós temos, existe essa preocupação. E é uma preocupação importante no sentido de compreender que, não é uma preocupação de, não, esses profissionais são extremamente gabaritados. Não é uma preocupação, não preciso só incluir. Eles são extremamente, eles são invisibilizados. É isso, é tirar esse véu da invisibilidade.
né, e colocar essas pessoas nessas posições que são delas. Não é, vamos colocar lá por qualquer outra coisa, são delas, elas têm que estar lá porque elas são delas. Eu tenho colegas, assim, profissionais incríveis, que o mercado de trabalho não absorve, porque o mercado é preconceituoso, é racista, e tudo aquilo que a doutora falou, né? Quando a doutora falava sobre a questão do cabelo, Black Power, eu falei, né? Como que pode passar por isso? E o nosso tribunal, de parabéns por refletir isso, né? Mas como nós ainda temos no judiciário ainda muita discriminação, né? Sim, sim. Acho que estamos avançando, né, professor? Eu acho assim que o lado bom de envelhecer, né, que é uma reflexão que eu tenho pensado, tenho feito, né, é você também poder testemunhar mudanças, né? Como eu comentei, eu sou defensora agora há 12 anos. E eu fui examinadora, né, do último concurso para defensores, e teve alguns momentos que eu me emocionei, mas eu me emocionei porque eu fazia perguntas e eles sabiam de cor, assim, as coisas, e coisas que, assim, né, eu trabalhei muito com população em situação de rua, que é majoritariamente também negra, e questões que se discutia, por exemplo, não pode colocar tornozeleira eletrônica em pessoa em situação de rua, porque ele não tem onde carregar. Não pode exigir um comprovante de residência da pessoa em situação de rua, que está respondendo a um processo crime, né? E assim, ver que também o CNJ, né? Mais uma vez o CNJ tem uma normativa sobre isso, né? E testemunhar isso, o que parecia tão absurdo, né, de ser acatado, hoje já é uma normativa, né? Aqui no Paraná, uma coisa que eu vi também, que é a primeira cirurgia de transgenitalização, que aconteceu no HC, faz alguns meses. Poxa, nós da Defensoria também lutamos tanto, né, para isso, então, assim, poder testemunhar, então, que, assim, é difícil a transformação, mas faz parte essa luta, colocar esse tijolinho para essa transformação, né? É muito bom participar disso. Doutora, muito obrigado. Eu vou encerrar na nossa conversa. Muito obrigado. Tenho certeza que desse bate-papo vai surgir mais frutos. Vou incomodar a doutora falando, né, dessa pesquisa para a gente poder montar essa parceria entre o UniCV e a Defensoria para poder auxiliar vocês nessa pesquisa e fazer essa pesquisa, né, de uma forma interinstitucional entre as duas instituições. O UniCV entrar com todo o recurso possível aí de alunos, pesquisadores e professores, né, estatísticos, para a gente poder fazer essa parceria. Com certeza. Muitíssimo obrigado pelo tempo da doutora, um bom trabalho aí. Eu sei que a doutora está num projeto de trabalho, um bom trabalho para a doutora. Eu agradeço em nome de toda a reitoria, a diretoria do UniCV pelo seu tempo, e convido também os nossos alunos a curtir o vídeo, compartilhar, mandem para o maior número de pessoas que vocês têm acesso e contato, né? Coloque seu comentário, né? Deixa aí perguntas para a gente poder depois responder para vocês. A doutora quer fazer um tchau final? Não, tô bem. Obrigada, pessoal. Espero que a gente que seja útil, né, para reflexões. Também fico à disposição e espero que tenhamos aí outros momentos né, de reflexão em conjunto. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.